Oportunidades. Apoio cultural. Usina de Imagem. Olá, estamos no ar, estamos começando mais um programa Oportunidades e hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas, liderança, motivação e resultados. Para falar sobre este assunto, nós temos aqui 3 especialistas em recursos humanos. Eu quero apresentar primeiro o Vinícius Freitas, ele é conselheiro da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui no Espírito Santo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Guilherme, tudo bem? É um prazer, uma honra poder contribuir com o mundo empresarial capixaba. Ok, obrigado por você ter vindo, Vinícius. Eu apresento agora o Marcos Seido, ele é gestor de RH da empresa Time Now Engenharia, tudo bem? Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com pessoas tão especiais para nós falarmos sobre um tema tão importante. Ok. Time Now é uma empresa que trabalha com gerenciamento de projetos industriais. Isso. A Time Now gerencia projetos industriais de grandes indústrias, grandes clientes, e estamos espalhados por vários estados do Brasil, mas é uma empresa capixaba, nasceu aqui. Ok. Obrigado por você ter vindo também, viu, Marcos? Muito obrigado. Eu apresento agora o Ulisses Pincelli. Pincelli, é isso mesmo? Isso mesmo, Ulisses Guilherme. Pincelli, ele é diretor-presidente da Refrigerantes Coroa, aqui no Espírito Santo. Está presente aqui. Você é paulista, mas é paulista, é isso mesmo? Paulista de nascimento e capixaba por opção. Então Obrigado é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É super gratificante poder trocar ideias com pessoas tão qualificadas aqui como o Vinícius, Marcos, e estar aqui compartilhando com você e com os telespectadores o que a gente pensa sobre motivação no trabalho e os sentidos que a gente dá ao trabalho e como conseguir resultado trabalhando bem todas essas ferramentas. Né? Ok. E para falar bem rapidamente aí da Coroa, a Refrigerantes Coroa começou na década de 30 aqui, né? 1933, em Domingos Martins. Então nós estamos completando 82 anos agora, dia 16 de agosto. Ok. Obrigado mais uma vez por você ter vindo. Agradeço vocês 3 pela presença aqui no programa Oportunidades, falando hoje sobre gestão de pessoas. Nós estamos começando. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês aqui. Eu quero começar falando do mercado de trabalho que vem mudando muito nesses últimos anos, né? As pessoas hoje, a gente percebe que elas estão mais exigentes, não só os colaboradores, mas também os empregadores também. E as pessoas também estão mais bem informadas, né? Eu digo até que as pessoas estão também mais mal informadas, né? Porque muita gente busca informação através da internet. A gente sabe que a internet não tem tanta informação verídica, né? Tem o que a gente chama de trollagem das informações na internet, isso é muito perigoso. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque quando você exige algo, tem que ter a informação correta. Diante disso tudo que eu coloquei sobre essa mudança, né, do mercado, eu fico pensando aqui, qual é o sentido hoje do trabalho, né, diante dessas modificações todas. Eu queria que o Vinícius iniciasse essa resposta, porque até mesmo a BRH fez recentemente um congresso, aí, o 26º Congresso, né? 26º Congresso, né, Estadual de Recursos Humanos, né, na verdade gestão de pessoas. Foi um sucesso, gostaria inclusive aqui de compartilhar com os telespectadores, num momento de muita dificuldade para o nosso país, um cenário extremamente conturbado, extremamente desafiador, mas nós conseguimos uma excelente participação das empresas capixabas, dos gestores. Foram 2 dias de muita discussão, de muita reflexão e exatamente trazendo para a mesa, né, para a cabeça dos gestores, dos empresários, o que de fato a gente pode fazer para contribuir para que as pessoas cada vez mais compartilhem e contribuam para o sucesso das empresas na qual elas trabalham. Né? E realmente o que você falou é um fato, Guilherme, hoje é muito relevante. As pessoas têm muito mais ambições, diferentes do que era no passado. Basicamente a gente falava de salário, de remuneração, de posição de cargo. Hoje não só isso motiva as pessoas, tem outros fatores, fala-se muito em felicidade, em qualidade de vida, em estar mais presente com a família, em ter um trabalho social, ou seja, são diversos elementos hoje
que transformam, né, o trabalho numa coisa prazerosa, numa coisa satisfatória. Então nós conversamos sobre isso nesses 2 dias, tanto Ulisses quanto o Marcos estiveram lá conosco, e diversos outros empresários, palestrantes, professores, consultores. E esse é uma questão que eu vejo, Guilherme, que não é de agora, né? A mudança, né, na nossa sociedade, enquanto ser humano, enquanto mundo, ela é constante. Então nós passamos hoje por um novo momento, né? Imagina se a gente voltar nas gerações dos nossos pais, dos nossos avós, eles também tinham uma série de questões que precisavam ser tratadas naquele momento. E hoje as questões que colocam são essas, a questão da tecnologia da informação, né? A tão falada globalização, ou seja, não existe mais barreira, né? Você vê os jovens, até o próprio governo brasileiro tem um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, ou seja, os jovens vão para fora do país hoje muito novo, poder estudar, poder trabalhar, poder fazer estágio, né? E você está conectado com o mundo inteiro. Então a gente traz um pouco dessa reflexão. O importante é que a gente não tem uma resposta, não tem uma receita. Olha, a empresa tem que fazer isso. Acho que o Ulisses e o Marcos vão falar muito sobre isso. Eu acho que antes de passar a bola para o Ulisses e Marcos, acho que mudança é comum em qualquer setor, em qualquer atividade das nossas vidas, né? Porque a gente passa por um processo de mudança o tempo inteiro. É como um rio, né? Você não vai mergulhar no mesmo rio, no dia seguinte você está mergulhando, você está em outro rio ali, porque a água está passando, né, Ulisses? É verdade, é verdade. Uma situação que sim nos assusta, né, a todos nós, mas a gente não pode ficar paralisado, é que a velocidade com que a mudança acontece é que exige cada vez mais dos gestores, dos profissionais de uma maneira geral, de captar essas mudanças e conseguir levar isso para o ambiente de trabalho e mediar o que são as expectativas, por exemplo, dos jovens que chegam nas empresas com as necessidades dos demais stakeholders, né? Porque são tantos interesses para serem harmonizados, então você tem que ser um bom mediador e tem que ser alguém que acompanhe rapidamente o que está acontecendo de mudança no mundo. E o Marcos, eu queria ouvir também a opinião do Marcos sobre essa questão da mudança, essa questão dos sentidos do trabalho. Sem dúvida, nós vivemos tantas mudanças aí ao longo desses anos, e nós discutimos muito isso no nosso congresso, em relação às diversas gerações que nós hoje encontramos no mercado de trabalho, né? Então temos as gerações de anos das pessoas mais experientes, né, que viveram os baby boomers, né, depois a geração X, aquela geração, nós vimos de uma geração onde as pessoas trabalhavam pelo salário, onde as pessoas trabalhavam simplesmente pela sua sobrevivência, e onde as pessoas eram mais submissas no sentido do que deveriam fazer, né? E essa mudança do comportamento, né, das pessoas ao longo dos anos, ela é visível, e as nossas gerações atuais são gerações que elas não procuram um trabalho somente para a sua sobrevivência, né, para a sua satisfação, para a compra, aquisição dos seus bens, mas elas procuram sentido, elas procuram realização. Então, muito mais do que você ter um ambiente onde tenha trabalho, onde tenha salários em dia, as pessoas querem desafios, as pessoas querem políticas dentro das organizações que permitam que elas expressem toda a sua criatividade, né, toda a sua capacidade de empreender, de realizar. E esse desafio, inclusive, de concatenar gerações. Temos organizações de pessoas com 30, 35 anos trabalhando, e pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Desafio para qualquer liderança. Para qualquer liderança, porque eles compartilham do mesmo ambiente de trabalho, e cabe às empresas, aos gestores, cabe também às áreas de gestão de pessoas, poder fazer essa leitura consciente, uma leitura madura, e como mediar. Como o Ulisses falou, é um papel de mediar esses interesses e criar um ambiente, fazer disso um estilo de gestão. Um estilo de gestão onde as pessoas tenham as suas expectativas supridas, né, em cada instância. Eu gostaria de acrescentar algo que me ocorreu como muito interessante, que assim, nós estamos aqui em 2015 e de 89 para cá,
todo mundo que nasceu depois disso nasceu num mundo digital. É. Então nós somos seres analógicos, nós aqui, que fomos digitalizados. A gente tem que se relacionar com pessoas que estão vivendo uma realidade muito diferente do que foram os nossos alicerces de educação e de vivência. Então, hoje, a gente recebe os jovens, muitos jovens, entre 20 e 25 anos, e eles não têm paciência, porque tudo é muito rápido. Então, a busca da realização que eles têm é uma ansiedade muito grande. Então, como a gente harmonizar os desafios que nós damos e a possibilidade de crescimento, por exemplo, num cenário onde o país não está crescendo, num ritmo muito forte. Então, eu acho que pela primeira vez nós vamos enfrentar uma situação onde o jovem brasileiro talvez não consiga se empregar, porque ele se empregava muito rápido. Assim, tá legal, eu estou aqui, não está, ele não estou mais aqui na empresa. Uhum. Então nós vamos ter um contraponto que é viver, é um choque de realidade. Por quê? Porque nós dependemos de situações que são maiores do que a gente. Né? Ou seja, nós que estamos na gestão da empresa... Essa coisa de vestir a camisa, né? Que é da geração X para trás aí, sim, né? Vestir a camisa da empresa, é o maior desafio, na opinião de vocês, de um gestor ou de alguém de recursos humanos, de unir essas gerações aí? Eu acredito, eu não diria que talvez seja o maior desafio, mas é um dos grandes desafios, porque são muitos. Realmente, né, se a gente relembrar, aí, né, voltando à geração dos nossos pais, avós, que iniciavam numa empresa, uhum, e o sonho, né, o projeto de vida era se aposentar naquela empresa. Uhum. Né? E a gente, como o Ulisses trouxe muito bem, isso não é mais a realidade. Eu acho que o grande desafio, Guilherme, das empresas, das organizações, na verdade, né, não falar nem só das empresas, uhum, porque hoje a gente tem, né, empresas públicas, organizações sociais, né, são diversas organizações, startups, tem um mundo completamente novo. Ter um projeto claro do que sua organização pretende. Eu acho que as pessoas, né, que vêm, né, trabalhar, os gestores, sejam, né, estagiários, funcionários de início de carreira, eles buscam hoje, na verdade, um alinhamento do qual é o projeto da empresa com o seu projeto de vida. Né? Essa questão das gerações, se é a geração X, se é Y, se é Baby Boomer, a convivência entre eles, é o que eu falei, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Nós vamos estar sempre tendo que conectar gerações. Uhum. À medida que o tempo vai passando, os ciclos, né, vão evoluindo, você tem que conectar gerações. Eu acho que hoje a questão que se coloca em pauta, as pessoas querem, na verdade, um projeto claro. O que a empresa pretende, que a empresa faz? É a questão dos valores. As pessoas hoje se identificam muito com os valores da empresa, né? As questões, hoje está muito em discussão a questão ética, né? Hoje, sim, no país essa pauta está premente, está latente, na verdade, a questão ética dos valores, da moral, da honestidade, do caráter. Então, quer dizer, isso tem muito a ver com o que a pessoa busca, né, hoje. Então, eu acho que esse é um grande desafio. É ter projetos que mobilizem as pessoas a estar dentro da sua organização. Essa é a nossa opinião. Aliás, todo colaborador tem que se identificar com a empresa, senão é melhor não ficar. Exatamente. Né? Ou então tentar se adequar dentro dessa, eu vou tentar chamar organização agora, já que você citou essa questão das organizações. Nós vamos fazer um intervalo, o nosso primeiro intervalo, e eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês me responderem no próximo bloco, diante dessa situação toda, dessas mudanças que são, como a gente já disse, são comuns, né, nas organizações. É possível ser feliz no trabalho? Né? Porque muita gente tem reclamado, né? A gente vê aí essas gerações novas que não estão se enquadrando nessas novas realidades, mas é possível ser feliz no trabalho? Daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já! Estamos de volta com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre gestão de pessoas, né? Como que é o trabalho do líder e como é que é o trabalho também dos colaboradores. Quando a gente fala de colaboradores, eu fiz uma pergunta aqui sobre se é possível ser feliz no trabalho. Isso eu fiz porque o trabalho que vem da palavra labor, né? Vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, historicamente vem de um instrumento de tortura, né? E hoje as pessoas trabalham, a gente sabe que
as pessoas são felizes no trabalho, mas tem gente que está meio descontente por aí, né? Mas eu gostaria de saber de vocês, é possível ter essa felicidade plena no trabalho? Eu acredito que essa é a busca das pessoas, de qualquer profissional, e cabe às empresas realmente encarar isso como um desafio, no sentido de criar um ambiente em que a felicidade seja possível. E às vezes são ações até muito simples. Quando falamos de gestão de pessoas, as pessoas elas têm a expectativa de encontrar ambientes onde elas possam se realizar profissionalmente e junto com isso, ter ambientes onde elas de fato se sintam bem. Quando eu digo sintam bem, é um ambiente onde haja uma receptividade, onde haja respeito e onde haja coerência. O Vinícius falou sobre valores, sobre a cultura. Cultura e valores hoje é um tema imprescindível nas organizações. A cultura ela deve refletir aquilo que vem dos acionistas, aquilo que vem da diretoria, da alta gestão, naquilo que a empresa acredita que vai criar um ambiente para convergir em resultados. Então, por mais que a gente tenha tecnologia, processos muito bem estruturados, são as pessoas que fazem o diferencial das empresas. São as pessoas que produzem, são as pessoas que inovam. É o principal capital, né? Claro, a empresa são as pessoas que criam. Então, nós não podemos negligenciar ou tratar isso com uma importância menor e encarar os valores, não só aquela carta pregada nas paredes das empresas e que não fazem sentido. As pessoas ao encontrar um ambiente onde haja coerência, respeito, comunicação, feedback, onde elas possam externar as suas expectativas e concatenar o planejamento pessoal, como disse o Vinícius, é verdade. As pessoas querem hoje fazer um projeto de vida, um projeto de carreira e encontrar nas suas empresas, nas organizações, o ambiente onde elas possam realizá-las. Mas tudo isso aí que você colocou, cabe a quem direcionar a comunicação, o ambiente agradável? É ao gestor, ao setor de RH, ou ao grupo todo? Cabe a quem? Isso parte da alta gestão, vou colocar minha opinião, que os colegas podem complementar. Isso parte da alta gestão. As lideranças devem estar completamente conectadas com isso. E a área de gestão de pessoas é uma área de consultoria, é uma área de suporte, é uma área que cria os programas, cria os mecanismos. E que dissemina também. Dissemina, comunica e serve de suporte para esses gestores. Eu concordo aqui com o Marcos e com o Vinícius, né? A gente está falando de coisas muito importantes. Então, a pergunta, né, que você nos fez, se é possível ser feliz, eu acho que começa, né, porque o colaborador ou quem está buscando uma posição, ele também escolhe a empresa, e não só a empresa o escolhe. Então, ele tem que ver a questão da cultura, que é o jeito de ser e de agir, né? Os valores realmente não são só aqueles que estão pregados, então eu digo, não adianta você pregar respeito e não cumprimentar as pessoas, né? Igualmente. Então, encontrar o propósito que a empresa como um todo tem e ver se os seus propósitos pessoais, os seus valores pessoais estão alinhados. Então, uma das formas de você ser feliz é você buscar esse alinhamento entre os seus valores pessoais, o seu propósito de vida pessoal, com aquilo que a empresa se propõe a fazer. Aí eu vou fazer outra pergunta para vocês também, antes do Vinícius responder. Por que é importante ser feliz? Bom, acho que isso gera resultados? Gera sim. Eu estava lendo um artigo recentemente de que as empresas, que são as melhores empresas para se trabalhar, são também as mais produtivas. Então, um funcionário desmotivado ou que ele não está comprometido com a atividade, ele não vai gerar um resultado de tanta qualidade ou até de tanto impacto quanto aquele que está motivado, preparado, e que saiba trabalhar em equipe. Realmente ele tem um propósito maior que o salário no final do mês. Não importa os tropeços, né? Não, mas ele tem que estar motivado e isso é importante. Inclusive, nos momentos de tropeço, é que a gente avalia o comprometimento das pessoas. Porque quando tudo está fácil, o vento soprando, o barco anda. Mas quando não tem vento, a gente tem que remar. E eu brinco e falo, olha, gente, vamos remar animado, né? Porque senão o barco não anda. Senão afunda, né? Agora, Guilherme, eu queria trazer, esse é um ponto que a gente tem discutido muito, essa questão, vou até começar pela a segunda pergunta e depois eu vou na primeira, se é possível, né, ser feliz no ambiente de trabalho.
A questão, por que é importante ser feliz? Lógico, acho que nós todos seres humanos buscamos isso, de ter uma vida, né, alegre, feliz, saudável, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa pressão hoje que nós colocamos, a sociedade nos coloca, que nós temos que ser felizes ou estar felizes o tempo todo. Isso tem gerado um mal muito grande dentro das organizações. E aí a gente até costuma brincar, né, a geração tarja preta, né, das pessoas que vivem deprimidas. A depressão hoje é uma das grandes doenças do mundo. E eu acho muito por conta, não dá para ser feliz o tempo todo, é impossível. Né? Nós temos questões na vida hoje, são questões na nossa sociedade, são questões que não tem como você ser feliz o tempo todo, né? A gente vê a questão da segurança, as doenças, ou seja, tem que desmistificar um pouco, e a empresa parece que ela surge como um ente, uma organização. Não, vem para cá que aqui você vai ser feliz. Não, vai ter momentos que não vai dar para ser feliz. Né? Um momento como esse que a gente vive de crise é um momento muito duro, de muita dificuldade, onde pessoas estão sendo, infelizmente, né, estão sendo mandadas embora porque há uma redução de custo, é necessário se fazer. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. É lógico, a empresa tem um grande papel de criar um ambiente favorável de trabalho, qualidade, equipamentos, infraestrutura, projetos de vida, de ganhos salariais, de ganhos em termos de função de carreira, ok. Né? Mas as pessoas têm que ter essa consciência de que não dá para ser feliz o tempo todo. Em alguns momentos, a nossa vida é assim, por que na empresa também não pode ser? Então, acho que essa é uma questão. A segunda questão, né, se é possível ser feliz no ambiente de trabalho, eu não tenho dúvida que é claro que sim. E aí a gente comentava outro dia, eu conversava com um amigo meu, um professor, e a gente falava de um professor nosso, um professor amigo nosso em comum, e falando, e fulano, como é que tá e tal. E esse amigo nosso, esse professor, ele morava em São Paulo, né, e buscando qualidade de vida mudou para Joinville, né, no interior de Santa Catarina. Depois mudou, hoje ele mora no Canadá e agora ele já está pensando em mudar para a Itália. E sempre com o discurso de buscar qualidade de vida. E esse professor amigo meu falou assim, Vinícius, enquanto fulano estiver buscando qualidade de vida em algum lugar, ele nunca vai encontrar. Então, eu acho que a felicidade é um pouco disso. Ou seja, ele falou assim, eu moro em São Paulo e acho que eu tenho uma excelente qualidade de vida. Então, eu acho que a felicidade também, não dá para a gente achar, né, que a empresa que vai me proporcionar a felicidade tem que estar dentro de mim também. Então, é aquela coisa, será que eu gosto do que eu faço ou faço o que eu gosto? Porque, por exemplo, pega um jovem que sempre quis ser, sei lá, piloto de avião, né? Desde novo, treinou e tal, ou seja, ele realiza aquilo que ele um dia imaginou. Mas tem muitas pessoas que não têm essa certeza, essa definição clara do que eu quero ser. E por, né, questões da vida se torna um gerente financeiro, se torna um gerente de recursos humanos, se torna um bancário. Ou seja, a partir do momento que você está fazendo aquilo, né, busque formas de que aquilo te realize. Então, eu acho que isso é um pouco dessa questão de, é possível ser feliz? É. Mas busque também como que você pode trabalhar isso internamente. Vocês falaram agora há pouco, no bloco anterior, melhor dizendo, sobre organizações, tanto da iniciativa privada quanto a pública, né? E me veio à cabeça o seguinte, a questão do público e privado, né? Quando uma organização privada contrata um colaborador, né, ele busca a melhor característica para a empresa, né? Na iniciativa pública é por concurso público, não tem essa contratação direta, né? E às vezes vem uma pessoa para trabalhar numa empresa pública que não tem o perfil exato daquela empresa. Como é que vocês que trabalham recursos humanos veem essa situação para fazer com que tenha resultados positivos? Essa realidade da questão do perfil, né? Eu sempre trabalhei em empresas privadas, né? Então, quando nós buscamos um profissional para compor o nosso time, além de todo o perfil técnico, de conhecimentos, de habilidades, sem dúvida o perfil comportamental é um ponto muito importante. E nós da área de recursos humanos sempre temos profissionais para fazer essa avaliação desse perfil, saber se aqueles valores que a pessoa traz, se o estilo dela é compatível com o nosso ambiente, é compatível com aquilo que a gente acredita. Vocês pesquisam, além do currículo, ou pesquisam também em outros lugares, como redes sociais? Tem várias empresas que já usam as redes sociais. É comum essa maldita? É comum. Hoje nós estamos na era da tecnologia e
E os currículos chegam por redes sociais, por sites especializados, e da mesma maneira a gente conhece as pessoas, obtém informações também através de redes. No período de smartphone, tem uma função que é muito importante, a de conexão. A gente pode ligar para as pessoas que trabalharam com aquele profissional e tirar informações. Nós também usamos não só os quesitos técnicos, né, que aquele profissional precisa trazer consigo, mas também toda uma questão atitudinal e comportamental. Por quê? Porque ele tem que desempenhar numa equipe. Então, muitos profissionais que são tecnicamente preparados, eles podem ter alguns gatilhos, por exemplo, de ser muito impulsivo e, de repente, destruir um ambiente ou destruir uma equipe. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque você está trazendo o ser humano por completo, né? Com as suas emoções. Então, você tem que saber como esse profissional lida com as suas próprias emoções e com as emoções dos colegas. Mas a informação colhida de outro profissional, que ele trabalhou com fulano lá, ele sabe como é que ele trabalha, isso não é preocupante não? Porque pode ser um desafeto dele ali. Você sabe uma coisa interessante? Te passa informação truncada. Eu vou te dar um exemplo como isso é surpreendente. No começo da minha carreira, eu estava numa empresa que estava, enfim, tomando outros rumos, eu queria ter uma outra experiência e busquei o mercado. E uma das pessoas que foi consultada era uma pessoa que eu tinha como um desafio, não éramos os melhores amigos. E ele falou a coisa mais impressionante, falou, olha, Ulisses não é meu amigo, mas assim, se você quiser um trabalho bem realizado, você pode contar com ele. Então, para mim, foi muito gratificante de contar com a ética do colega, mesmo a gente não tendo uma relação de amizade, né, ele soube me dar uma boa referência. Então, eu ainda acredito muito nessa ferramenta. Tá certo, vamos fazer, eu vou pedir para o Vinícius falar sobre esse assunto no próximo bloco. Estão me pedindo um intervalo de novo, Vinícius. Daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já. Voltamos com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre gestão de pessoas e no bloco anterior eu estava falando sobre contratação, né? Tanto da iniciativa privada quanto a pública, né? Como é que é feito esse recrutamento, esta seleção. As pessoas que trabalham com recursos humanos lançam mão de quê para buscar seus futuros colaboradores? Vinícius, eu queria que você entrasse também nessa conversa. Você citou a questão do setor público e privado. Sem dúvida são formas distintas de contratação. A questão do concurso no setor público, ela tem um papel muito relevante, né? Porque ela busca os melhores. Né? E a gente realmente percebe isso nas empresas públicas, no setor público, nas organizações de governo, tanto na esfera federal, estadual, municipal e empresas, né? Autarquias, pessoas extremamente bem qualificadas. Há um certo preconceito em relação ao gestor público, que também é importante a gente desconstruir isso. São pessoas muito bem qualificadas, preparadas. O que nós temos tanto no setor público quanto no setor privado, que precisa ser revisto, é uma questão que precisa vir à mesa, não sei quando isso virá, essa transformação virá, mas ela precisa, que são a nossa legislação trabalhista. A famosa CLT, que é da década de 40 do século passado, né? Começou com o governo Getúlio Vargas, toda essa construção, e ela está extremamente desatualizada. Então isso traz muitas dificuldades para os empresários, para as empresas, e também ela dificulta muito a participação, né, o envolvimento das pessoas num processo de transformação do que esperar da empresa, de como contribuir. E isso no setor público também, nós temos algumas questões no setor público de carreira, que tem pessoas muito qualificadas, mas tem outras que já não contribuem tanto. Né? Temos a questão no setor público, cargo, né, o que é concursado e o comissionado, ou seja, há uma série de fatores do ponto de vista de legislação que precisam ser discutidos, que o Brasil precisa evoluir. A gente já percebe uma diferente situação em países como Estados Unidos, em países como a Alemanha,
é que já tem uma nova forma de conduzir essa relação, né, da empresa, da organização, com o funcionário, com o colaborador. Então nós precisamos modernizar a nossa legislação e isso realmente dificulta muito na hora da contratação. Há hoje, né, uma discussão, né, no Brasil em termos até da desoneração da folha, essas coisas todas, mas são mudanças muito pequenas hoje ainda dentro do que a gente precisa para que as nossas empresas evoluam, as organizações evoluam, né, no desenvolvimento da carreira das pessoas. Você falou aí a questão dos comissionados, né? E me veio à mente aqui agora também a questão dos estagiários, né? Que circula aí nas duas esferas, pública e privada. Como é que é inserido a questão dos estagiários no perfil da empresa de vocês? Vocês têm, eu acredito que vocês trabalhem também com estagiários, né? Como é que é? Porque eu sei que tem empresas, tanto pública ou privada, que tem até 50% do seu quadro de pessoal de estagiário. Como é que vocês trabalham isso? Olha, nós entendemos que o estágio que você oferece é uma oportunidade de você apresentar a empresa para pessoas da comunidade, né? Os estudantes, eles podem inclusive não ficar depois de formados na sua organização, mas é uma oportunidade de aprendizado recíproco. Você ensina sobre a sua empresa e ele deveria correr a empresa para aprender as melhores práticas e poder ser um bom profissional, ser um bom cidadão, inclusive buscar o seu propósito, a sua felicidade. Dizem até que é o momento certo para você errar, para quando entrar no mercado não errar mais. Exatamente. Né? É um momento de teste, né? De fazer um laboratório, porque realmente para o jovem, mesmo que ele esteja ainda no 3º ou no 4º ano, presta a se formar, eles não sabem exatamente aonde ele se identifica mais. Né? Porque tem aquela história da vocação, né? E às vezes ele não sabe aonde que está. A vocação você desenvolve ela. Fala, puxa, eu gostei dessa área, mas eu não tenho uma proficiência, eu vou estudar. Então, eu, por exemplo, eu sou engenheiro de formação e fui trabalhar com pessoas, fui trabalhar em área comercial, depois fui trabalhar com pessoas, mas eu tive que me preparar muito, porque eu percebi que o maior desafio não eram os processos que eu desenvolvia e não eram os computadores, os sistemas que eu usava, eram as pessoas. E aí eu me apaixonei e, enfim, e aqui estou, né? Aliás, eu percebo, desde o início do programa, eu tenho percebido isso no Ulisses. Você é diretor-presidente da Refrigerantes Coroa. Isso. Não é gestor do setor do RH ali, mas você parece que você trabalha o tempo inteiro com pessoas ali. Eu circulo bastante, né? O presidente, eles querem clausurar. A gente tem muita atividade que você não todas pode compartilhar o tempo todo, mas é muito gostoso sair da sala e estar entre as pessoas, porque aí você olha nos olhos, você conversa, você sabe, inclusive, o clima que tem a companhia se você andar por ela. Se você não sair da sua sala, você não vai saber. RH então, é cachaça? Mas eu queria que você comentasse também, depois que responder sobre essa cachaça aí. Mas é verdade. Sobre RH, essa questão dos estagiários. RH é uma área que a gente se apaixona, porque lidar com pessoas muito diferentes de sistemas. Eu comecei minha carreira como programador, né? Eu migrei para pessoas e me apaixonei, né? Mas eu trabalhei já com computadores também no início. E é uma área que se apaixona porque as pessoas são um mundo, uma infinidade de expectativas, é uma infinidade de necessidades e concatenar com todos os entraves que nós temos, né? A legislação trabalhista realmente hoje ela, em vários aspectos, ela atrapalha até essa nova geração que às vezes quer subir de uma maneira mais rápida ou não, mas assim, existem entraves que às vezes de fato nos atrapalham e acabam abarrotando os tribunais, né? Quanto aos estagiários, nós entendemos que é uma estratégia excelente para os estudantes e excelente para as empresas. Nós temos hoje na nossa empresa, por exemplo, 2 gerentes que começaram como estagiários, pessoas que cresceram e criaram a carreira, se identificaram, foram formados dentro daquela cultura e representam muito bem aquilo que a empresa espera. Então, é uma maneira excelente de formar pessoas, não só nos nossos processos, mas na nossa maneira de ser, nossa maneira de trabalhar. E se tornam multiplicadores. É, de fato, uma excelente estratégia. Só colocar aí, isso é tão interessante que, além dos estagiários, tem os menores aprendizes. Então, também. nós temos pessoas que vieram da roça, foram estudar e hoje estão trabalhando em funções executivas em companhia. Que bom. E começaram na base da pirâmide. Vinícius, quer falar sobre a questão dos estagiários também? Para nós, inclusive, da BRH, é fundamental a questão do estágio. Ele é uma etapa importantíssima na carreira do jovem. Ele dá a condição ao jovem experimentar
o ambiente de trabalho, experimentar as atividades, que área que pode gostar ou não gostar. Sem dúvida nenhuma há uma certa distorção em alguns lugares, em algumas companhias, organizações, e usam o estágio como uma mão de obra barata. Isso nós não podemos negar, isso de fato acontece, mas o estágio ele é fundamental, assim como os programas de trainee, hoje muito famosos e disputados. Tem programas de trainee, Guilherme, que pagam salários de gestor, de gerente de empresa. Você pega multinacionais, empresas em São Paulo, Rio, que são programas que parecem um vestibular de tão disputado. Então o trainee ele vai muito na linha do estágio, ou seja, dá ao jovem, o estagiário que está estudando, o trainee é aquele programa voltado para um jovem que está se formando, acabando de se graduar, de testar um pouco as suas habilidades na empresa. Então, sem dúvida nenhuma, o estágio é um programa, é uma etapa importante na carreira de um jovem, assim como o projeto Menor Aprendiz, que também é uma obrigação, tem uma legislação própria para isso. As empresas, de acordo com o número de funcionários, ela tem que ter um número dentro do seu quadro de jovens aprendizes. Mas foi interessante você tocar nessa questão do jovem aprendiz, até compartilhando aqui, nós tivemos a oportunidade de vivenciar isso no nosso congresso. A BRH Espírito Santo, ela tem um prêmio, Guilherme, chamado Ser Humano, Prêmio Ser Humano. Ele tem o prêmio acadêmico e o prêmio organizacional. Então, as pessoas, os gestores de RH, professores, podem inscrever seus projetos e eles são avaliados e premiados. E lá no Congresso a gente teve a oportunidade de levar os 3 premiados do ano passado no prêmio Organizações. Então nós tivemos 3 empresas apresentando seus projetos. E um dos projetos foi exatamente sobre menor aprendiz. Uma grande empresa brasileira, um projeto com 120, 130 jovens, menores aprendizes, o quanto, os depoimentos que nós vimos ali de um projeto bem feito. Ou seja, você pode encarar o menor aprendiz como um fardo, assim, estão me obrigando, ou como realmente um processo de contribuição para o crescimento do seu entorno, da sociedade. Eu acho interessante essa questão da escala, o degrau de qualquer organização. O Marcos ele citou que 2 estagiários se tornaram gestores depois, Eu queria até saber como é que vocês identificam lideranças dentro do seu quadro pessoal, se tem uma técnica para isso. Vou pedir para vocês responderem no próximo bloco. Estão me pedindo intervalo. Daqui a pouco, então, a gente volta. Até já. Voltamos com oportunidades, falando hoje sobre gestão de pessoas. No bloco anterior a gente estava falando aqui sobre o crescimento de um colaborador que até mesmo pode começar como menor aprendiz, estagiário e chega a uma posição de gestor, como acontece na empresa Time Now, que o Marcos Seida é o gestor de RH. Foi isso mesmo? São 2 gestores que eram estagiários? Eram estagiários. Foram subindo. Os nossos gestores da área financeira, da área de controladoria, eram estagiários, começaram como estagiários e foram se destacando. Eles, na verdade, começam do ponto de vista das competências técnicas, eles começam a se destacar tecnicamente, mas muito mais do que isso. Como eu falei, são pessoas que criaram uma identidade muito grande com a forma de ser, com a cultura, com os valores da empresa. E se aplicaram nisso. Mas tem uma técnica que vocês utilizam para assim, essa pessoa tem tendência a ser um gestor, uma liderança aqui dentro da nossa empresa. Vamos investir nela. Mas como é que vocês descobrem isso? Ou não? Não, nós discutimos, esse é um dos pontos que é muito discutido nas organizações. Qual é o perfil que nós precisamos para os nossos líderes? É aquela pessoa que seja dinâmica, que se comunique bem, que entenda muito bem da organização, do negócio, mas que também tenha afinidade com lidar com pessoas, principalmente, porque vai liderar equipes. Então, nós traçamos um perfil de competências nos quais nós queremos enxergar nos nossos gestores. E com base nesse perfil, há todo um processo natural, onde nós identificamos, através de processos de avaliação, através de processos onde nós discutimos no corpo de gestores quem são essas pessoas que se destacam e cada empresa tem a sua maneira de lidar, mas em geral
o ideal é que a gente possa criar um projeto, né? Um processo onde você possa trazer esses potenciais e muni-los de outras competências, muni-los de outros comportamentos nos quais vão ajudar para que eles cresçam e possam ocupar essas posições. Então, a pessoa tem que desejar isso e a empresa, ela dá o empurrão que é necessário para que ela possa ocupar esse papel. Ulisses, muitas vezes a gente está contratando um estagiário ou um colaborador e está contratando sem perceber uma liderança, né? Sim, a gente aposta, inclusive, que possa vir a ser uma liderança. Então, nós temos, por exemplo, a avaliação de desempenho. Acho que a grande dificuldade que a gente tem é usar critérios objetivos para questões que são subjetivas também. Então, a gente procura harmonizar como isso. Então, você tem os critérios técnicos, você lança um desafio, um projeto, então você acompanha a execução, ele vai precisar de pessoas, não vai precisar de pessoas, vai precisar de novas competências, como é que ele lida com isso. E a gente avalia a promoção, por exemplo, de pessoas para cargos de liderança através de um comitê, onde toda a diretoria da empresa discute, porque você vê como aquele profissional se relaciona com as demais áreas e não apenas no feudinho ou na área que ele está protegido. Na verdade, a gente não quer ter feudos, né? A gente quer que a empresa seja um organismo que atue de uma forma o mais harmônica e eficiente possível. E você precisa que as pessoas circulem e se interajam bem com as suas interlocuções. Eu não digo nem feudo, mas em cada setor de uma organização é bom ter uma liderança. Os setores eram feudos. Eu garanto para você que várias organizações tinham o desafio de falar, olha, as diretorias acabam protegendo, né, as suas áreas e o grande desafio é a gente poder fazer uma avaliação isenta, você enxergar os gaps que você tem na sua área ou nos profissionais, e esse comitê procura ser muito firme nessas questões. Por quê? Porque nós queremos desenvolver as pessoas, né? A gente quer que essas pessoas possam realmente crescer nas suas carreiras e talvez até não permanecer na sua organização, mas o tempo que elas estiverem lá, que vale a pena, tanto para ela quanto para a organização. E isso a gente tem que tirar as pessoas da zona de conforto. A avaliação de desempenho e o feedback constante é uma das ferramentas que nós temos para dar esse retorno para o profissional e falar, olha, tá vendo? E ser específico, olha, tá vendo aquele dia você teve uma reação assim, você poderia ter falado assado. Para que esse profissional cresça. A gente não pode só elogiar, você tem que elogiar e fazer as críticas construtivas para aqueles pontos de oportunidade que o profissional se desenvolva. Vinícius, mas para avaliar a pessoa tem que conhecer bastante a empresa, né, a organização. Né? Tem. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental. A gente tem a tendência, as próprias empresas, nós como seres humanos, num posto de liderança, nós temos a tendência de cobrar, de querer resultado, inclusive porque nós que estamos num posto de liderança, né, fazendo alguma coisa há algum tempo, nós consideramos que nós somos o melhor naquilo. E nós queremos que as pessoas façam da mesma forma. Né? Então, esse processo de retorno, que é a palavra que nós importamos, é muito utilizada, o tal do feedback, né? Ou seja, você tem que dar retorno para as pessoas de como elas estão desempenhando, de como elas estão performando. Porque nós partimos de um pressuposto que as pessoas chegam prontas e tem que dar resultado. Né? E se a gente for considerar um estagiário, uma pessoa, ou seja, é preciso sim usar técnicas, né? Ferramentas, metodologias, avaliação de desempenho, uma série de outras, né? Uma matriz de competência. Claro. Você tem várias formas de fazer. O que acontece, que eu vejo, Guilherme, que é muito comum nas organizações, acho que eles podem me ajudar aqui, é que a gente delega muito isso para o RH da empresa. O RH tem que fazer o RH isso, o RH aquilo. A gente sabe que não, o RH ele é uma área, né, Marcos? Aí você vai falar com muito mais propriedade do que eu, é uma área de apoio, é uma área de suporte. Né? O gestor, o tempo inteiro, se é o gerente de produção, se é o gerente industrial, se é o gerente comercial, se é o diretor financeiro, ou seja, ele é um gestor de pessoas. E ele tem que ter, né, além de ter a habilidade, ele tem que ter um apoio, um suporte do RH, para que ele faça esse acompanhamento, para que ele dê a oportunidade. E aí isso leva tempo. Né? Então, dentro da nossa rotina hoje, que é extremamente estrangulada por conta de muita coisa para fazer em pouco tempo, a gente acaba deixando a gestão de pessoas para o RH e não faz o nosso trabalho enquanto gestor. Então, eu acho que
a gente percebe nas organizações de sucesso que há de fato um trabalho muito forte de todos os gestores, de todas as lideranças, no desenvolvimento dessas pessoas. Não só o RH é o suporte, é o apoio. O olhar de gestor não pode ser por cima também, né? A gente não tem que deixar só delegar só para o RH, não. O RH tem o olhar que olha para todos os lados. Isso. Né? E Guilherme, só mais uma coisa, isso não é aquela conversa de corredor, não. Conversa de corredor é importante. Pô, Guilherme, você foi bem nisso, não. Tem que ter um processo estruturado, sistematizado, reuniões mensais, com uma pauta definida com o seu, né, com o seu gestor, com o seu funcionário, com o seu colaborador. Olha, vamos analisar aqui os pontos que nós tínhamos, os projetos, os objetivos, as metas, o que está indo bem. Aí tem a famosa avaliação 360 graus. Ou seja, tem várias maneiras hoje de você fazer esse acompanhamento e dar esse retorno, ou seja, contribuir para que esse estagiário possa chegar ao posto de um diretor, de um gerente, até mesmo de um presidente de uma organização. Márcio, quer falar também? E sem dúvida essa foi uma das grandes mudanças que ocorreu nas organizações ao longo desses anos. Antigamente os gerentes tinham um foco muito técnico, né? Era o gerente que detinha a competência técnica e nem sempre tinha um foco tanto nas pessoas. Hoje, sem dúvida, é impossível nós trabalharmos com lideranças que não tenham foco nas pessoas, que não entendam a importância de dar um feedback, de destinar um tempo, né, planejar o seu tempo para que as pessoas estejam no centro. Então, a gente está falando de um estilo de gestão, onde as pessoas estão no centro. Não é simplesmente um programa lá do RH. Então, as áreas de gestão de pessoas têm ocupado cada vez mais esse papel de suporte, de fazer coaching com as lideranças, de ajudá-los a exercer melhor o seu papel enquanto gestor de pessoas. E mudanças vão acontecer sempre. Sem a gente dúvida. Tem que estar sempre integrado. E dar os mecanismos, as ferramentas, aplicar uma pesquisa de clima, medir qual a visão das pessoas em relação a essa gestão, a coerência, a comunicação e aí por diante. Ok, olha gente, o programa chegou ao final, a gente conversa, daria uns 2, 3 programas para falar sobre esse assunto aqui, porque é um assunto que envolve realmente, é muito grande, tem muita coisa para se falar ainda sobre sistema de gestão, recursos humanos, mas tem um tempo certo do nosso programa e antes de encerrar gostaria que vocês três fizessem as últimas considerações sobre o que nós conversamos hoje, deixasse o último recado para o telespectador, para o gestor, para o líder ou para o colaborador. Vou pedir para o Ulisses iniciar, por favor. Claro. Bom, se eu pudesse dar uma grande recomendação, é que cada profissional, cada jovem buscasse no seu íntimo, olhar para si, aquilo que ele quer realmente ser da sua vida e buscar esse propósito maior, porque ele vai buscar a sua realização profissional sempre alinhando com esse propósito de vida maior dele. Então, se eu puder dar esse conselho, é que ele busque essa integração entre o que é o seu propósito pessoal com aquilo que ele vai desempenhar ou encontrar nas organizações onde ele venha trabalhar. Ok, muito obrigado. Ulisses Pichelli, né? Pichelli. É isso, Guilherme. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Ok, obrigado pela sua participação hoje aqui. Marcos Seidel, suas últimas considerações. Eu quero agradecer essa excelente oportunidade que tivemos de debater o tema e uma recomendação que eu deixaria, principalmente às lideranças das empresas, né, que de fato tenham nas pessoas o seu principal ponto de atenção, façam um estilo de gestão onde possa se criar esse ambiente de respeito, de atender as expectativas, de convergir as expectativas das pessoas com as expectativas do negócio. Sem dúvida, é possível criar ambientes onde as pessoas possam ser felizes e se realizem e que as empresas possam atingir resultados, produtividade, tudo que a gente busca num momento tão difícil. Então, vamos perseguir isso com muito afinco e, sem dúvida, vamos atingir os resultados que a gente precisa. Ok, muito obrigado, Marcos Seidel, pela sua participação também hoje aqui. Vinícius, suas últimas considerações agora. Em nome da BRH Espírito Santo, gostaríamos de agradecer o convite, parabenizar a iniciativa de abrir o espaço para o debate num tema extremamente relevante, que é a gestão de pessoas, que são as pessoas dentro das organizações. A BRH está sempre à disposição, Guilherme, vai ser sempre um prazer contribuir. Obrigado. E queria como mensagem deixar aqui realmente que buscar sentido no trabalho, ter sentido no trabalho, temos aí que ter os dois olhares, né? Temos as organizações,
tem que ter isso, mas as pessoas também, os colaboradores, estagiários, funcionários, gestores, diretores, ou seja, não dá para colocar essa conta só de um lado. Eu acho que nós temos que pesar essa balança e, como eu disse inicialmente, não há ainda uma receita de bolo. Nós estamos discutindo o tema e buscando as melhores soluções. Também não vai haver uma única solução. Então vamos continuar discutindo, debatendo e estando atento às transformações constantes, cada vez em maior quantidade e em maior velocidade. Ok, tá ok? Obrigado, Vinícius Freitas, pela sua participação. Obrigado vocês três pelas explanações hoje aqui, pelas explicações sobre esse assunto interessante, gestão de pessoas, né? Recursos humanos. Eu agradeço também a audiência do telespectador. O programa termina aqui, mas a gente continua trabalhando. Vamos trabalhar. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá!